Olá, minha querida! Olá, meu querido! Eu sou o Leandro Destácio e é um prazer imenso ter você aqui comigo para mais uma conversa sobre como a gente pode viver com mais autoconfiança, com mais autoestima e assim materializar a realidade que desejamos vivenciar. Me responde uma coisa: você tem medo do quê? O que é que tira o seu sono? Existe alguma coisa na sua vida que deixa você apavorada, apavorado, sem poder de ação e ou de reação? Eu tenho quase absoluta certeza que existe sim. Todo ser humano sente medo de alguma coisa. Medo do escuro, medo de altura, medo de insetos ou de outros animais, medo de ser assaltado, medo de ficar doente, medo de morrer, medo de perder algum ente querido, medo do fracasso, medo de não ser aceito por uma outra pessoa ou por um outro grupo de pessoas, medo de passar vergonha, medo de ficar desempregado, medo de ficar sem dinheiro, etc, etc, etc. São inúmeros os medos que podem passar pela mente e, consequentemente, pelo corpo de um ser humano. Mas afinal, o que vem a ser o medo? O medo é uma emoção que pode ser desencadeada por diversas situações que aparentemente nos oferecem algum tipo de risco, de ameaça, algum perigo à nossa integridade física ou mental. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o medo não é um sinal de fraqueza ou de covardia. Pelo contrário, ele é uma reação involuntária e natural do nosso cérebro, que está diretamente relacionada ao instinto de sobrevivência. Ou seja, se a gente não sentisse medo algum, a gente não sobreviveria por muito tempo. Porque nós faríamos qualquer coisa sem pensar duas vezes. Como, por exemplo, andar entre carros em alta velocidade numa avenida super movimentada. Ou então, colocar a mão no fogo, instalar um chuveiro elétrico sem desligar a corrente elétrica da casa, pular de uma ponte, entrar na jaula do leão lá no zoológico, entre outras coisas. Portanto, o medo é um sinal de alerta do nosso organismo que nos auxilia a pensar nos riscos e nas consequências dos nossos atos, das nossas escolhas, das nossas decisões. Nos momentos em que a gente sente medo, é comum o nosso coração disparar, a nossa respiração ficar ofegante, os nossos músculos contraírem. Esses são alguns dos sinais que o nosso corpo produz, estimulado pelo nosso cérebro, para nos avisar de que alguma coisa não está legal, de que a gente não está lá muito seguro, que a gente pode perder alguma coisa, que a gente pode se machucar, sei lá. E aí, basicamente, duas alternativas surgem à nossa frente: encarar a situação ou fugir dela. O medo, então, ele é um mecanismo de defesa importantíssimo, que se a gente souber usar bem, pode nos auxiliar a ganhar mais e a perder menos. Se a gente utilizar o medo a nosso favor, enxergando como nosso aliado, a gente vai caminhar com muito mais atenção e com muito mais cautela, o que, além de evitar riscos e perigos desnecessários, pode nos ajudar a ver e aproveitar muitas grandes oportunidades. Porém, o medo está muito associado aos sentimentos de ansiedade e de insegurança, o que pode fazer com que você, por exemplo, fique paralisada ou paralisado diante de uma determinada situação, sem saber como agir, sem saber o que escolher ou que decisão tomar. Ou que você procrastine alguma atividade, que vá deixando algo muito importante da sua vida sempre para depois, sempre para mais tarde, para amanhã. Ou então que você desista de algum propósito seu, de algum objetivo, de um sonho. Essas são consequências gravíssimas que ocorrem com a pessoa que, ao invés de usar o medo como seu aliado, deixa que ele a domine, ditando as regras da sua vida sobre o que ela pode e sobre o que ela não pode fazer.
E aí é importante que você entenda uma coisa. O medo é uma emoção real, que gera vários estímulos dentro do nosso organismo. Ou seja, ele existe apenas dentro de nós. Porém, a situação que desperta a emoção do medo em nós nem sempre é real. E é isso que você precisa identificar para não se tornar um escravo do medo. Se você tem que limpar uma janela do seu apartamento, que fica no 10º andar, o medo de cair daquela altura e se esborrachar no chão vai fazer com que você decida limpar essa janela pelo lado de dentro do apartamento e não pendurada ou pendurado no parapeito, certo? Ou se você está andando pela rua e de repente começa um tiroteio entre a polícia e um bando que acabou de assaltar um banco, o medo de ser atingida ou atingido por um tiro e morrer faz com que você decida entrar no primeiro estabelecimento que encontrar e deitar no chão, ao invés de continuar andando na direção do tiroteio. Correto? Ou então, trazendo para o contexto atual aqui da pandemia, se você tem que sair de casa para trabalhar, se não há outra alternativa, o medo de se contaminar com a Covid faz com que você cumpra todos os protocolos de proteção, como usar uma ou duas máscaras, lavar as mãos frequentemente, usar álcool gel, evitar aglomerações, etc, etc. Entendeu? Dessa forma, você está usando o medo a seu favor para se proteger de situações de real perigo, as quais, se você resolver encarar ignorando o medo, com certeza vai se machucar, vai se prejudicar seriamente. Agora, o que você me diz sobre o medo de realizar um sonho, de se relacionar com uma nova pessoa, de empreender um novo negócio, de aprender algo novo, uma nova profissão, uma nova língua, um instrumento musical, uma nova habilidade, sei lá. O que você me diz sobre o medo de mudar, seja de emprego, de carreira, de relacionamento, de cidade, de país, quando o contexto atual está te fazendo mal, está te trazendo angústias e mais angústias, está transformando você em uma pessoa cada vez mais infeliz? Será que uma mudança, uma virada de mesa nesses casos vai te fazer mal? Vai te machucar ou te prejudicar de verdade? Por que será que o medo é tão forte e tão presente que faz com que você procrastine ou até mesmo desista de projetos que são tão importantes para você? Acontece que nessas horas, quando a gente está diante de novas possibilidades para a nossa vida, a gente foca muito mais no que pode dar errado, no que a gente pode perder, no quanto a gente pode se machucar emocionalmente, nos deboches e nas tirações de sarro que as outras pessoas podem fazer. A gente dá muito mais ênfase para aquilo que a gente ainda não sabe, para aquilo que a gente ainda tem que aprender, para aquilo que ainda falta. E pior ainda, a gente praticamente esquece de considerar o outro lado da moeda, ou seja, o que pode dar certo, o que a gente pode ganhar, o quanto a gente pode crescer, se fortalecer, se desenvolver. As pessoas que podem vir a somar com a gente, que podem se orgulhar da gente, as pessoas que a gente pode ajudar. A gente nem lembra daquilo que a gente já sabe, do que nós já conquistamos, do que nós já aprendemos, da bagagem que nós já temos. E então, diante dessa balança completamente desequilibrada, pendendo muito mais para os aspectos negativos, nós acabamos por ficar parados, estagnados, no mesmo contexto de sempre, na zona de conforto, pensando e falando aquelas afirmações, aquelas crenças já muito conhecidas por muitos de nós. Ah, mas é muito difícil. Não dá muito trabalho. Imagine o que vão falar de mim. Não tenho essa capacidade não. Eu ainda tenho que aprender muito, estudar muito, meu filho. Eu não nasci para isso.
Imagina, eu não tenho essa força não. Não, eu não tenho essa coragem toda, tá louco? Isso aí é pra poucos. Eu não vou aguentar. Nós acabamos por dar desculpas e mais desculpas numa tentativa frustrada de justificar a nossa inação, o nosso medo. Fora aquelas situações de perigo iminente que realmente podem nos machucar, nos prejudicar, como se pendurar no parapeito da janela do apartamento para limpá-la, ou andar no meio de um tiroteio, arriscar se contaminar com um vírus letal, dirigir acima do limite de velocidade numa rua ou numa rodovia, nadar em alto mar, ou seja, com as quais nós só temos a perder. Todas as demais situações têm os seus prós e os seus contras, aquilo que nós podemos ganhar e aquilo que nós podemos perder, aquilo que nós podemos conquistar e aquilo que nós teremos que abrir mão. E é claro que o medo vai aparecer sim diante delas, é natural. Mas é aí que você tem que mostrar quem é que manda, você ou o medo. E é claro que é você quem manda. O medo é apenas uma ferramenta, um sinal de alerta, um mecanismo de defesa sobre o qual você tem o controle, ou pelo menos deveria ter. Tá bom, Leandro, você falou, mas não disse como é que eu faço para controlar os meus medos. Desembucha logo, meu filho. É bem simples. Pode não ser fácil, principalmente no começo, nas primeiras tentativas, apenas porque nós não estamos acostumados a agir assim. Mas é bem simples sim. Quando você estiver diante de uma nova possibilidade, de um novo ciclo, de uma oportunidade de mudança, de fazer algo novo, de realizar um sonho, um desejo, de tomar uma decisão ou fazer uma escolha importante para a sua vida, e o medo vier à tona, trazendo tudo aquilo que pode dar errado, que pode te prejudicar, primeiro de tudo, respire fundo, algumas vezes. Isso vai te ajudar a ter consciência de que esse medo é algo interno seu, de que nada vai acontecer tão repentinamente, tão abruptamente. Então, respire e traga a sua atenção, o seu foco para o momento presente, para o aqui e para o agora, controlando assim a sua ansiedade, que nada mais é do que o medo antecipado de um perigo futuro que pode ou não acontecer. Feito isso, pense ou, se possível, até coloque no papel os prós da sua nova empreitada, ou seja, o que você pode ganhar se você avançar, o que você pode aprender e conquistar se você seguir em frente, o quanto você pode crescer, o que você pode realizar, como você vai se sentir se levar adiante o seu objetivo, o seu desejo, o seu sonho. Olhe para o lado bom da moeda. Mire a luz ao invés da escuridão. E então, compare os pontos positivos com os pontos negativos e decida de uma forma racional, sem se deixar levar pelo medo, por aquilo que é o melhor para você neste exato momento. Uma outra atitude extremamente importante para se vencer o medo é ter em mente que qualquer ideia que chega até você não chega por acaso. Os seus sonhos, os seus desejos, as suas aspirações não surgem à toa. Quando nós temos uma ideia, qualquer ideia, significa que nós estamos aptos a concretizá-la. Quando Thomas Edison teve a ideia de criar a lâmpada incandescente elétrica, numa época em que se usava velas, tochas de madeira e lampiões a óleo ou a gás para iluminar casas e ruas, com certeza ele não sabia como fazê-lo, mas sentia dentro dele que era possível e que ele tinha capacidade para isso. O mesmo acontece com qualquer pessoa.
Quando você tem uma ideia, mesmo que você não saiba nem por onde começar, e mesmo que você não tenha ainda os recursos e as ferramentas necessárias para materializá-la, tenha pelo menos a certeza de que você é capaz sim de tornar essa ideia real. Vai demandar tempo, esforço, dedicação, disciplina? Muito provavelmente. Mas e daí? Tudo que vale a pena nessa vida demanda esforço, demanda tempo, demanda dedicação e demanda disciplina sim. O próprio Jesus disse que estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. Ou seja, minha querida, meu querido, não queira que as coisas aconteçam na sua vida por um milagre, num passe de mágica, por obra única e exclusiva do destino. Não confunda incapacidade com preguiça, com falta de vontade. Tudo que você quer, tudo que você almeja para a sua vida é possível, desde que você faça por isso. Pensando e agindo assim, você vence a sua insegurança. E além de tudo isso que eu já falei, existe ainda um ingrediente especial e poderosíssimo capaz de te fortalecer o bastante para você vencer os seus medos, a sua ansiedade, a sua insegurança. Eu estou falando da fé. E aqui não tem nada de religioso não, você pode ser ateu, pode ser católico, evangélico, espírita, budista, muçulmano, umbandista, etc, etc. Ter fé é uma capacidade do ser humano, de qualquer ser humano. Ter fé significa você acreditar em algo, acreditar que algo é possível, acreditar que algo já existe. E aqui entenda esse algo como os seus projetos, os seus objetivos, os seus sonhos, as suas metas, os seus desejos, sem nem mesmo ver este algo. A fé é inerente a cada pessoa. Quer ver? Quando você programa o seu despertador para tocar na manhã seguinte, é um sinal de que você tem fé. Fé de que vai estar vivo, vai estar viva no próximo dia. Quem é que te garante isso? A sua fé. Então, por que não usar esse poder maravilhoso que está à nossa disposição para materializar a realidade que você deseja viver? Acredite em você. Acredite na força divina que há dentro de você. Acredite no seu potencial de fazer acontecer e nos recursos extraordinários que estão aí ao seu dispor, sempre que você quiser. Raciocínio, criatividade, imaginação e fé. Dê mais atenção ao que há de positivo nos seus projetos, nos seus sonhos, o que você pode ganhar, o que pode acontecer de bom com você e com as pessoas ao seu redor. O quanto você pode aprender, se desenvolver e assim contribuir com a sociedade da qual faz parte. Tenha certeza da sua capacidade em realizar tais projetos, em concretizar tais sonhos. Não importa quanto tempo demore, não importa o quão difícil e trabalhoso vai ser, não importa. A gente está falando da sua vida, o bem mais precioso que você tem. E tenha fé de que esse seu projeto, esse seu sonho, é plenamente possível, é real, até já existe, pelo menos em pensamento, o que já é o bastante para seguir adiante. Com essa receita, é ou não é possível controlar os seus medos, utilizando-os apenas quando for realmente necessário? Escreva aqui embaixo nos comentários a hashtag sou maior que meus medos, para eu saber que você chegou até aqui. Escreva também a sua opinião, o seu ponto de vista sobre esse assunto. Curta o vídeo, deixe o seu like ou o seu coraçãozinho. Compartilhe com aquelas pessoas que são importantes para você e que você acredita estarem precisando ouvir essa mensagem. Tudo isso é essencial para que a plataforma aqui reconheça a relevância deste vídeo e espalhe para muito mais pessoas.
Se você está me assistindo pelo YouTube e ainda não se inscreveu aqui no meu canal, aperte o botãozinho vermelho aqui embaixo em inscrever-se e já ativa o sininho de notificações que vai aparecer ao lado para você receber os avisos sobre os novos vídeos. Toda quarta-feira às 19 horas tem uma mensagem nova aqui para você. Se você está me assistindo pelo Instagram ou pelo Facebook, siga o meu perfil. Eu fico extremamente grato pela sua atenção e pela sua companhia até aqui. Espero ter te ajudado a se fortalecer um pouquinho mais para avançar cada vez mais na sua jornada evolutiva. Um beijo enorme no seu coração e a gente se vê com certeza no próximo vídeo. Tchau!